Olá, meu nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Principal Asset Management do Brasil. Hoje eu tenho ao meu lado Daniel Almeida, que é o nosso co-gestor aqui da área de Bolsa Brasil, mas também o gestor dos nossos fundos Latam. Tá, o Daniel vai estar conduzindo essas nossas reuniões mensais daqui para frente. O mês de março foi um mês extremamente difícil para os mercados de risco de uma maneira geral. Tá? Completou um mês da guerra do Irã com o Estreito de Hormuz fechado. Com isso, o petróleo ficou num patamar de $100 e o mundo começa a se questionar das suas premissas de inflação global e de atividade também. Tá? Então, foi um mês onde o S&P caiu 5%, o Nasdaq caiu 5%, e até um mês para a gente comentar, o Brasil teve uma outperformance bem relevante. Nosso índice Bovespa caiu apenas 70 basis points, 0,7, e o câmbio depreciou apenas 1%. Tá? Então, nesse contexto de crise global, acho que o Brasil foi um país que se diferenciou bastante nesse último mês de março. Com relação ao fluxo global, que a gente vinha falando mês após mês, de certa forma, aquele desejo do investidor global de diversificar um pouco a sua exposição aos Estados Unidos, eu acho que essa tese segue, tá, gente? Mas, esse último mês, a gente notou uma desaceleração. Tá? Se você pegar até para emerging markets como um todo, você teve, para os fundos de emerging markets, até próximo de zero, uma leve queda, tá? Por outro lado, Edu, quando a gente olha o fluxo de Brasil, foi positivo em 11 bilhões de reais ao longo de março, né? Tanto pelo interesse da diversificação e também como o mundo começa já a diferenciar países que geopoliticamente estão melhores nesse cenário de guerra, exportadores de petróleo e tudo mais. E eu acho que aqui é um ponto bem importante, Daniel, porque no final do dia, gente, o Brasil, nesse contexto geopolítico, é um excelente lugar para se estar. O Brasil, ele é um exportador relevante de petróleo, tá? Tem autossuficiência e exportação de alimentos. Então, nesse contexto geopolítico, ele de fato tem uma diferenciação muito importante. Só colocar em contexto, a maioria dos países é importadora de petróleo. Tá? Então, ao ser importadora de petróleo, e alguns são importadores de derivados, que é pior ainda, além do preço do petróleo ter subido, o preço do diesel em relação ao petróleo aumentou ainda mais. Tá? A margem de refino subiu bastante. Então, nesse contexto, a maioria dos países que são importadores estão vivendo um dilema muito difícil, que é ou terão um pico inflacionário bem relevante, ou vão usar as contas públicas para subsidiar. Então, no final do dia, é uma decisão muito difícil e vão ter a balança comercial também sendo negativamente afetada. O Brasil está numa situação muito melhor. A gente tem, por ter exportação, nossa balança comercial se beneficia. A um nível de $100, isso representa uma arrecadação fiscal relacionada a royalties, participações especiais de petróleo, da casa de 50 bilhões de reais por ano. Então, o Brasil, ele larga de uma situação fiscal melhor, de uma balança comercial positivamente afetada, tá? Talvez até por isso o câmbio ter estado tão comportado nesse último mês, e ele vai se dar ao luxo de poder usar parte desse superávit, dessa arrecadação adicional, como um amortecedor para a inflação. Tá? Então, de fato, ele está numa situação um tanto quanto única nesse quesito, tá? Em relação ao macro do Brasil, a gente começou o período de corte de juros e com todo esse impacto que o Edu acabou de comentar, em inflação e os riscos maiores da inflação global, no Brasil também a gente teve impacto no ciclo de corte de juros do Brasil. A gente tinha uma expectativa de 300 a 350 bases de corte para esse ciclo ao longo desse ano. Hoje a expectativa do mercado gira em torno de 100 a 150 bases por conta dessa piora do cenário macro ao longo do último mês e um cenário de guerra. Né? E essa mudança de percepção, essa mudança do ciclo de corte também explica aí, parcialmente a diferença de performance do Ibovespa com o Small Caps. Né? O Ibovespa caiu 0,70 no mês e o Small Caps caiu 5,70
ao longo do mês de março. Então, obviamente, as empresas de small cap são mais, tem uma correlação com o ciclo de juros maior do que o Ibovespa no geral. Outro ponto interessante do doméstico no Brasil foi a mudança do cenário político ao longo desses últimos 2 meses. A gente tinha, ao longo de fevereiro, uma percepção, uma vantagem do Lula para a reeleição bastante maior, né? As pesquisas indicavam 50, para o Lula é 34, para Flávio Bolsonaro. Hoje as pesquisas já indicam um cenário mais estável, né? Aproximadamente 42% para cada um dos candidatos. A eleição está no viés para o mercado um pouco mais positivo para os ativos de risco. Esse acho que é um fator bem importante, tá? A gente, na nossa percepção, a eleição é um trigger bem relevante para o mercado e você teve uma melhora substancial. A gente já vinha falando mês após mês que o nosso cenário base é o cenário de alternância política, mas é uma eleição muito competitiva. E eu acho que esse cenário continua fortalecido, continua sendo o nosso cenário base. Agora, se antes eu achava que era 50-55 de alternância, tá com cara de ser mais para 55 do que para 50. Então, na margem, de fato, o cenário foi mais positivo, tá? Agora, mesmo com toda essa alta performance do Ibovespa, foi um mês muito difícil para a gestão ativa de recursos, tá? Porque esse gap a alta do Ibovespa veio muito concentrada em poucos papéis, principalmente ligada a commodities. Então, todo esse cenário doméstico, ele ficou bem para trás. Isso está refletido aí um pouco na performance do índice de small caps, tá? Então foi um mês difícil. Eu vou agora dividir com vocês alguns slides e a gente vai passar em cada um dos fundos com mais detalhes. Começando aqui pelo Claritas Long and Short, tá? O fundo subiu aqui 0,39 no mês de março, 32% do CDI, tá? Vindo de 2 meses na casa de 150%. No ano a gente está aqui com 3,62, 106% do CDI, tá? Aqui mostrando um pouquinho a alocação de risco do fundo e a utilização do nosso orçamento de risco, gradativamente tentando aumentar um pouco aqui a alocação de risco. Em termos de exposição bruta, na casa de 38%, ainda um patamar baixo, tá? Exposição líquida na casa de 9%. Principais destaques positivos e negativos do fundo: Açaí contra Grupo Mateus, esse par contribui aqui com 12 basis points. A nossa incorporadora de baixa renda direcional foi uma contribuição negativa. Tá? Aqui em ação longa contra o índice, destaques aqui de negativo foi a Eco-Rodovias, destaques positivos a ação de Panvel. Tá? E aqui a gente só mostra a abertura do resultado em cada uma das subestratégias, assim como a alocação de risco. Quando a gente vem aqui para o Claritas Valor, foi um mês difícil, o ano tem sido um ano bem difícil, com esse gap muito grande entre a performance das ações locais vis-à-vis as ações de commodities e as ações mais fortes, com peso mais forte no índice, mas eu diria que mais as commodities, tá? A gente tem posição nas principais empresas de commodities, PetroRio e Vale, mas não no tamanho do índice, tá? O índice tem uma composição muito forte em commodities, a gente naturalmente fica um pouco underweight, pelo peso muito relevante no índice. Então a gente teve aqui uma performance negativa de 3,72 contra uma queda de 0,64 do IBX. No ano a gente acumula uma performance positiva de 8,78, tá? Contra uma performance de 16,5 do IBX. Principais destaques no mês: Petrobras, PetroRio, Vibra, Copel, Sabesp, e destaques negativos justamente os cíclicos domésticos: Direcional, Itaú, Eco-Rodovias, Vivara, Bradesco e BTG Pactual. Tá? Quando a gente olha o ano, o principal destaque é petróleo e gás, seguido aqui por utilities, disco integradas, bancos, distribuição de combustíveis. A Vibra está tendo uma belíssima performance no ano,
tá? A mineração, e aí destaques negativos justamente os cíclicos domésticos também, varejo, concessões, construção e healthcare. Aqui falando um pouco o que a gente mudou na carteira, tá, gente? O que eu tenho dito é que a gente está numa estratégia, minha percepção de risco, o que é? Se a guerra continua, mais relevante até do que a guerra, o Estreito de Hormuz continua fechado, o cenário de petróleo vai deteriorando, os preços vão subindo, isso vai ter um impacto maior na economia global, tá? E a gente está falando, a cada dia que passa, esse cenário vai crescendo com todas as suas implicações. Então, para proteger desse cenário, a gente quer ter mais ações defensivas. Tá? Então a gente está reforçando aqui a parcela defensiva do nosso portfólio. Por outro lado, gente, o Bovespa caiu só 0,70 no mês de guerra, entraram 11 bilhões de reais no Ibovespa. Imagina a performance que essa bolsa não vai ter num cenário de mais calmaria. Tá? Ainda mais porque o cenário de eleição, na nossa opinião, melhorou de uma forma material. Então, eu também quero ter os meus atacantes. Eu quero continuar tendo aqui os meus cíclicos domésticos. Nesse ano e nesse mês foram detratores, mas eu acho importante ter. Então, no final do dia, o que eu estou brincando aqui é a estratégia aqui do fundo está nos lembrando o que foi a estratégia tática da seleção do Brasil em 1970, que era o famoso 4-2-4. Então, reforçando a defesa e reforçando o ataque, tá? E a gente reduziu um pouco o meio do caminho. Tá? Então, a gente reduziu alguns papéis, a gente zerou, por exemplo, o Sabesp, a gente reduziu alguns papéis ali que são, eu diria ali, os nossos zagueiros, aumentou commodities, aumentou petróleo, e não cheguei a aumentar aqui os atacantes, mas a gente manteve, apesar da performance mais negativa. Então, vindo aqui, a gente, em petróleo, a gente trocou o que a gente tinha de PetroN por PetroPN, mas também iniciou uma posição em PetroRio. Aqui, a gente aumentou a exposição em petróleo e diversificou, colocando Petrobras e PetroRio. Qual que é a nossa cabeça por trás desse movimento? Existe um risco político quando o petróleo sobe dessa maneira. Tá? Eu diria que até agora esse risco se materializou nas duas empresas. Todo mundo vê risco político apenas na Petrobras, mas aconteceu nas duas empresas. Você teve um imposto de exportação acontecendo na PetroRio. A gente acha que esse imposto de exportação vai cair na justiça. Tá? Como o lá de 2023 também caiu, mas nesse primeiro momento está acontecendo. E na Petrobras ela está um tanto quanto defasada no repasse dos combustíveis domésticos. Mas dá para ver o copo meio cheio ou meio vazio, tá, gente? Nesse momento, a Petrobras está vendendo o diesel dela a $150 por barril. O que, se você colocar em contexto, é o preço do Brent, que está na casa dos $100, mais 40, 45, 50 de margem de refino, que é a margem de refino historicamente extremamente elevada. Não é o preço de mercado, porque a margem de refino do diesel simplesmente explodiu, tá? No mundo. Então, você tem um patamar de venda bem relevante, ainda defasado, ainda tem que correr atrás. Na gasolina é que acho que dá para pensar o copo meio vazio, tá? Porque na gasolina até agora você não teve nenhum reajuste. Querosene de aviação você já teve o reajuste no começo do mês de 55%. Os demais derivados preocupam menos, tendem a ser reajustados também pela fórmula paramétrica. Então, eu diria que até o momento o copo meio cheio aqui na Petrobras, mas ainda um dever de casa de correr atrás desse reajuste. E na PetroRio, você teve aí o imposto de exportação, mas vale a pena mencionar, gente, que a gente conversou recentemente com a PetroRio, e o preço de realização das exportações da empresa, que costumava ser o Brent menos $6, hoje está rodando a Brent mais $10. O mundo está pagando um prêmio para quem tem petróleo a ser exportado fora das regiões de conflito. Então isso é bem relevante, eu diria que até paga
o imposto de exportação, esse delta de realização de petróleo até paga isso, tá? Isso deve estar acontecendo também com a Petrobras, não sei se na mesma magnitude. Então a gente fez essa modificação aqui em petróleo e aumentamos a exposição em Vale também, tá? Sabesp, como mencionei, os nossos zagueiros a gente deu uma reduzida, assim como Copel. Tá? A Copel teve uma performance muito bacana esse mês, então a gente tomou a decisão de colocar um pouquinho no bolso. Tá? Também Iguatemi reduzir um pouco e reduzir, aí vai Smart Fit, Cyrela, são atacantes aqui, a gente aumentou uma, reduziu outra, e aqui todos esses aqui eu diria que mais ou menos troca dentro dos mesmos temas, tá? Seguindo aqui é só a evolução da carteira ao longo dos últimos meses. Aqui o Claritas Long Bias apresentou uma queda de 4,06% contra o IPCA mais yield da IMAB de 1,57%. No ano ele acumula uma alta de 7,82% contra o IPCA mais yield de 3,45%. Tá, passando rapidamente aqui pelo Long Bias, só mostrando, gente, olha o fluxo que a gente teve nesses 3 primeiros meses do ano, já somam mais de 53 bilhões de reais, tá? Mais do que o dobro do que foi o fluxo no ano de 2025 como um todo. Tá? Então, essa temática de diversificação global dos ativos dos Estados Unidos, acho que ela permanece, e a guerra arrefecendo, acho que ela volta a acelerar. Tá? E aqui justamente com o comentário que o Daniel tinha feito, quando a gente olha Global Emerging Markets, o mês de março já foi até ligeiramente negativo, ainda assim o Brasil teve uma performance, teve uma entrada de fluxo bem relevante. É isso que eu tenho para dividir com vocês nesse mês. Eu fico aí à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado.